Nossos oceanos cobrem mais de 70% da superfície do planeta. São vastos, profundos e cheios de vida. Mas, e se eu te dissesse que eles não são os maiores do nosso sistema solar? Acredite ou não, acredita-se que esta lua gelada, Ganimedes, esconda um oceano com mais água do que toda a Terra. E em algum lugar nesse oceano escuro e profundo, quilômetros abaixo de uma crosta de gelo, podemos estar prestes a encontrar a resposta para a pergunta mais antiga da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Quando pensamos nos gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, é fácil ficar impressionado com seu tamanho. Mas orbitando esses gigantes, existem mundos que podem ser ainda mais fascinantes. Suas luas, mundos como Europa, Ganimedes e Titã. À primeira vista, eles parecem lugares desolados e hostis. Suas superfícies são desertos congelados, com temperaturas que despencam para quase 200 graus Celsius negativos. Eles são constantemente bombardeados pela radiação intensa presa pelos campos magnéticos de seus planetas. São paisagens onde a vida, como a conhecemos, parece completamente impossível. Uma barreira de gelo com dezenas, talvez centenas de quilômetros de espessura separa a superfície de qualquer coisa que esteja abaixo. Por décadas, pensamos que essas luas eram apenas rochas congeladas e sem graça. Mas então, começamos a receber algumas pistas. Pistas de que essa barreira de gelo não era o fim da história, mas o começo de um dos maiores enigmas da ciência moderna. A primeira grande virada em nosso entendimento veio de uma força que não podemos ver, mas que é imensamente poderosa: a gravidade. Luas como Europa e Ganimedes estão presas em uma dança gravitacional complexa com seu planeta gigante, Júpiter, e umas com as outras. E essa dança não é um círculo perfeito. Suas órbitas são um pouco elípticas, o que significa que elas estão constantemente sendo puxadas para mais perto e depois se afastando de Júpiter. Pense em dobrar um clipe de papel para frente e para trás. Ele esquenta, certo? Agora, imagine a força gravitacional colossal de Júpiter esticando e comprimindo uma lua inteira, repetidamente, ao longo de bilhões de anos. Esse processo, chamado de aquecimento de maré, gera uma quantidade enorme de calor no interior dessas luas. Calor suficiente para derreter o gelo e manter, sob a crosta congelada, vastos oceanos de água líquida. As evidências começaram a se acumular. A sonda Galileu, da NASA, enquanto orbitava Júpiter, nos anos 90, detectou algo estranho em Europa, um campo magnético induzido. Esse tipo de campo só pode ser gerado se houver uma camada de material eletricamente condutor sob a superfície. E o melhor candidato para isso? Um mar de água salgada. Observações do telescópio espacial Hubble e outras missões confirmaram isso, não só para a Europa, mas também para Ganimedes. De repente, o jogo mudou. Os lugares mais promissores para encontrar água líquida, menos o ingrediente essencial para a vida, não eram planetas quentes e rochosos, mas sim mundos gelados e distantes. E a quantidade de água é impressionante. O Oceano de Europa, sozinho, pode conter mais do que o dobro da água de todos os oceanos da Terra. Ganimedes, por sua vez, pode ter ainda mais. Descobrir os oceanos foi só o primeiro passo. Para a vida como a conhecemos, precisamos de 3 coisas: água líquida, uma fonte de energia e a química certa. E é aqui que a investigação fica realmente emocionante. A água nós já encontramos, mas e a química? A superfície de Europa é cortada por linhas e fraturas avermelhadas. Os cientistas acreditam que essa cor vem de sais e compostos de enxofre que foram trazidos do oceano abaixo e irradiados na superfície. Isso nos diz que um oceano não é água pura, é um oceano salgado e quimicamente rico, que interage com um leito marinho rochoso. Simulações da sonda Galileu mostram que a química do Oceano de Europa pode ser bem parecida com a do nosso. O terceiro ingrediente é a energia. Na Terra, a maior parte da vida depende da luz do Sol. Mas no fundo dos nossos próprios oceanos, na escuridão total, existem ecossistemas vibrantes que prosperam em torno de fontes hidrotermais.
Essas fontes expelem água superaquecida e rica em minerais do interior do planeta, fornecendo a energia química que os micróbios usam para viver, formando a base de uma cadeia alimentar complexa. Poderia algo parecido estar acontecendo nos oceanos de Europa? As evidências sugerem que sim, embora ainda seja uma hipótese para a Europa, dados da sonda Cassini, em Encélado, uma lua de Saturno, detectaram partículas de sílica, que só poderiam ter se formado em água quente, interagindo com rocha. A evidência mais forte até hoje de fontes hidrotermais ativas em outro mundo. Se acontece em Encélado, é muito provável que também aconteça em mundos maiores e mais ativos como a Europa. De repente, todos os ingredientes estavam lá, a mesa estava posta para a vida, embora compartilhe a característica de ter oceanos subterrâneos. Cada lua gigante é um mundo único com seus próprios mistérios. Vamos começar com a Europa, a quarta maior lua de Júpiter e a principal candidata na busca por vida. Sua crosta de gelo é estimada entre 15 e 25 km de espessura, o que é relativamente fino, sugerindo que pode haver troca de material entre o oceano e a superfície. O telescópio Hubble até já detectou possíveis plumas de vapor d'água sendo ejetadas para o espaço. Como geysers gigantes, se confirmadas, essas plumas seriam uma amostra grátis do oceano, permitindo que uma sonda as analisasse, sem ter que pousar e perfurar o gelo. A presença de dióxido de carbono e sais na superfície reforça a ideia de um ambiente quimicamente complexo e habitável lá embaixo. Em seguida, vamos ao Rei das Luas. Ganimedes, com 5.268 km de diâmetro, é a maior lua do Sistema Solar, maior até que o planeta Mercúrio. Ganimedes é única, por ser a única lua que conhecemos a ter seu próprio campo magnético, provavelmente gerado por um núcleo de ferro líquido. Seu oceano é provavelmente ainda maior que o de Europa, mas acredita-se que esteja enterrado muito mais fundo, talvez a 150 km sob a crosta. A estrutura interna de Ganimedes pode ser como um sanduíche, uma camada de gelo, um oceano de água salgada, outra camada de gelo de alta pressão e, finalmente, o núcleo rochoso. Recentemente, a missão Juno da NASA detectou sais e compostos orgânicos em sua superfície, o que só aumenta seu potencial para abrigar vida. Agora, vamos para o sistema de Saturno, para um lugar verdadeiramente alienígena. Titã, a segunda maior lua do Sistema Solar. Titã é a única, com uma atmosfera densa e espessa, mais densa que a da Terra, composta principalmente de nitrogênio e metano. A menos 179 graus Celsius, a água em Titã é dura como rocha, mas em sua superfície chove e rios e lagos são formados. Não de água, mas de metano e etano líquidos. Titã é uma fábrica de química orgânica. Sua atmosfera está cheia de moléculas complexas de hidrocarbonetos que chovem lentamente sobre a superfície. Os cientistas veem Titã como uma espécie de laboratório da Terra primitiva. Embora a vida como a conhecemos seja impossível lá, Titã abre a porta para uma ideia fascinante. A vida como não a conhecemos, com uma bioquímica totalmente diferente, baseada em metano líquido. Recentemente, cientistas descobriram uma molécula rara chamada ciclopropenilideno C3H2 em sua atmosfera. Uma molécula que pode formar blocos de construção para DNA e RNA. Então, o que poderia realmente estar vivendo nesses oceanos escuros e profundos? No cenário mais conservador, poderíamos encontrar vida microbiana, organismos extremófilos parecidos com os que encontramos nas fontes hidrotermais da Terra, capazes de sobreviver na escuridão total, sob pressão imensa e se alimentando de reações químicas. A descoberta de apenas um micróbio em Europa, ou Ganimedes, seria uma das maiores da história. Significaria que a vida surgiu duas vezes, de forma independente, no mesmo sistema solar. Se aconteceu aqui, as chances de a vida ser comum em todo o universo aumentariam exponencialmente. Num cenário mais especulativo, poderíamos imaginar ecossistemas inteiros. Se houver energia e nutrientes suficientes, a evolução pode seguir caminhos imprevisíveis. Poderiam existir predadores e presas, organismos bioluminescentes,
iluminando a escuridão eterna. Formas de vida completamente diferentes de tudo o que conhecemos. É material de ficção científica, claro, mas está fundamentado em princípios biológicos que vemos aqui mesmo na Terra. A possibilidade, por menor que seja, de que ecossistemas inteiros existam sob o gelo é o que move cientistas e engenheiros a superar desafios gigantescos para explorar esses mundos. Este enigma não vai ficar sem solução para sempre. A missão de Jupiter Icy Moons Explorer da Agência Espacial Europeia, lançada em 2023, já está a caminho de Júpiter. Ela fará sobrevoos detalhados de Europa e Calisto antes de entrar em órbita ao redor de Ganimedes em 2034, se tornando a primeira sonda a orbitar uma lua que não a nossa. E, ao mesmo tempo, a missão Europa Clipper da NASA, lançada em outubro de 2024, está em sua jornada para o sistema de Júpiter. A Clipper não vai orbitar a Europa direto por causa da radiação, mas fará vários sobrevoos a apenas 25 km de altura, usando instrumentos de ponta para mapear a superfície, analisar a composição do gelo, medir a espessura da crosta e, com sorte, voar através de uma pluma de água. Essas missões não foram projetadas para encontrar vida diretamente, mas para responder a uma pergunta fundamental: esses mundos são habitáveis? Elas vão nos dizer com mais certeza a profundidade e a salinidade dos oceanos, a espessura do gelo e a química disponível. Elas vão mapear o terreno para futuras missões que um dia poderão pousar, derreter o gelo e enviar um submarino para as profundezas alienígenas. Estamos vivendo um momento extraordinário na exploração espacial. Se você quer acompanhar essa jornada e ser o primeiro a saber o que as missões JUICE e Europa Clipper vão descobrir, inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo capítulo, na busca por vida fora da Terra, está sendo escrito agora.